Em Braga, onde homenageamos uma figura grande da história da volta e do ciclismo português, Peixoto de Alves. Há 50 anos venceu ali a Volta a Portugal e hoje foi alvo de uma homenagem mais do que justa. Santa Luzia, Marco, boa tarde. É um final que se vai tornando quase aqui habitual na Volta a Portugal em bicicleta. É um final mais explosivo. Quando digo final em alto, não é propriamente um final em alta montanha. É ainda assim um sítio onde tem que se ver os melhores, porque ou estão ou não estão, e basta não estar para perder terreno, e até se pode perder uma volta, uma coisa assim. Então, boa tarde. Sim, é incontornável. Uma corrida que não tem até na etapa de hoje grandes dificuldades. Esta fase, quase toda ela feita à beira-mar, como tem a oportunidade de ver, uma região lindíssima, não tem em termos de dificuldades de percurso nada de especial. O problema é mesmo quando se fizer a abordagem à subida para o Alto de Santa Luzia, como muito bem referiste, não sendo uma chegada tão dura assim, pode fazer diferença. Mas o que sucedeu até agora nesta etapa, ataques logo desde o início e a inspirar desde logo uma média elevada na primeira fase da tirada. Primeira contagem de montanha logo no início da etapa, ganha por Alberto Galego do Raio pela Boa Vista. Primeira meta volante em Ponte da Barca, levou de vencido David Vigano, que está na fuga, uma fuga de 11 corredores desde o quilómetro 11. São as imagens mais desta tirada, em que o pelotão, apesar de tudo, não dá tréguas. 11 fugitivos de 10 equipas, e quem não dá tréguas, quando se diz pelotão não dá tréguas, são estes senhores. A W52, formação do líder, passagem há pouco por Vila Nova de Cerveira, ainda com o grupo na frente, mas o pelotão sempre com a situação mais do que controlada. Passagem da Ilha dos Amores pela volta e não só. Não estamos conversados de cenário, que vamos acumulando lindíssimo agora com a passagem ali por Caminha, a mostrar mais uma vez que o tempo vai se encobrindo às vezes. Aquela igreja matriz já agora também é referida como igreja de Nossa Senhora da Assunção, ali numa zona lindíssima, temos proporcionado, e vai ser assim ao longo desta transmissão RTP1 HD. Belíssimas notas de paisagem, enquanto a corrida está, apesar de tudo, calma, diga, apesar de tudo, porque no grupo da frente tem havido agora nos últimos quilómetros ataques, portanto já não é uma absoluta harmonia. Estão a 58 km da chegada. Hoje, 58 km da chegada é uma coisa que se fará de uma forma bem mais rápida do que ontem. E depois daquilo que tivemos a oportunidade de ver ao longo desta fase inicial da etapa, onde este grupo de 11 corredores foi rodando mais ou menos em conjunto, mais ou menos de uma forma organizada, percebia-se, no entanto, que não havia por parte de todos a mesma vontade e a mesma entrega na fuga. Uma fuga que tem, por parte de um corredor, não sendo equatoriano, ele é espanhol, mas é da equipa do Equador, da time Equador. O Daniel Domingues é o corredor melhor colocado na geral individual, e isso coloca a fuga sempre debaixo de um espaço relativamente pequeno para o pelotão. O pelotão nunca tem permitido que o espaço se alargue muito e, curiosamente, ele também não tem sido dos mais ativos neste caso na ajuda à manutenção da fuga. Como vem o corredor aqui com este equipamento que diz Movistar, é o corredor da equipa do Equador, e ele mantém-se mais tempo cá atrás do que propriamente com intenções de fazer a diferença. Na dianteira, nesta altura, está, creio que é o Kai Reus, um pouco mais adiantado. No entanto, as movimentações continuam. Henrique Casemiro é, nesta altura, o corredor de Tavira, que tenta também ele ganhar vantagem, ele que é o segundo melhor colocado dos corredores nesta fuga. Está a 5 minutos e 8 segundos.
No pelotão as coisas também não têm mudado muito, ou seja, a cor dominante é sempre a da equipa W52, a equipa que comanda a Volta a Portugal com Gustavo Veloso e que tem o segundo lugar também da mesma equipa, como sabem, neste caso Délio Fernandes. Agora vamos aproveitar, até porque a estrada é larga e proporciona esse facto, vamos tentar falar com o Nuno Ribeiro, exatamente diretor desportivo da W52 Quinta da Lixa. Nuno, esta fuga não preocupa a equipa, apesar de aquele corredor espanhol ter pouco mais de 4 minutos de atraso para o Gustavo Veloso? Boa tarde. Neste momento não preocupa porque a fuga está controlada e vamos tentar levar até ao fim neste sentido para que não tenhamos grandes problemas na parte final. É o melhor figurino de etapa para dar alguma tranquilidade à camisola amarela? Sim, vamos tentar manter a fuga controlada para tentarmos manter a camisola amarela e depois na parte final tentar nos defender durante a subida final. Todas as equipas e todos os corredores reconhecem que a sua é a equipa mais forte e que o Gustavo é o corredor talvez mais forte nesta altura. Vocês ainda não podem cantar vitória? Não, é etapas bastante difíceis, hoje é uma delas e penso que os adversários vão tentar atacar na parte final. Temos que defender, temos demonstrado que temos uma equipa coesa e forte e vamos tentar levar isso até ao final nesse sentido. Muito bem, obrigado Nuno Ribeiro, o diretor desportivo desta equipa da W52 Quinta da Lixa, equipa da União Ciclista do Sobrado, do qual ele também é presidente. Eles não... Marco, aquilo não foi o almoço que caiu mal, é mesmo assim, não é? É um grupo numeroso, toda a gente tem o mesmo objetivo, que é levar a coisa a melhor. Agora, a forma como uns e outros a conseguem, as opções têm que se tomar no momento, não é? É isso, e o facto de, desde há muito, e desde que temos imagens, e já há mais de uma hora, que acompanhamos a corrida, verificamos que grande parte dos corredores fez porque a fuga se mantivesse. Outros nem por isso, e em particular volto a salientar o corredor que é o melhor colocado, que à partida será também, e a par do italiano David Vigano, pelo facto de estar na discussão da classificação por pontos, também eles teriam tudo a ganhar, mas se da parte do italiano nós vimos muito interventivo e muito participativo no trabalho, no que diz respeito ao espanhol do time Equador, nem por isso. E ele é, recordo, o principal responsável pela diferença que nunca subiu muito, porque ele está a pouco mais de 4 minutos, neste caso 4 minutos e 28 da liderança de Gustavo Veloso. Claro, com isto tudo, 1 minuto e 42 para o pelotão. Sim, e sendo da frente da corrida, significa que os outros corredores intermédios, porque Fabrício Ferrari já está em perseguição ao Kai Reus, neste caso os dois que estão mais adiantados, e o tempo é sempre contabilizado da frente para o pelotão. Significa que pelo meio a distância é ainda inferior. Porque outras equipas surgiram no comando, não é por acaso, atendendo às características do terreno bem distintas dos dias anteriores e que nesta fase, como fizemos referência, junto ao mar, já se encontra mais inspiração, não é? Belgas, holandeses, este é o seu terreno, é aqui que eles fazem normalmente a diferença e vão pôr em dificuldade os trepadores aqui. É o que pelo menos é o que aparece, e é também por isso que a diferença está rapidamente a baixar. Vamos lá ver se não surpreende aí algum dos principais candidatos à vitória. Agora é Alberto Galheca, está na dianteira. Realmente o termo utilizado há pouco pelo seu diretor desportivo, para o descrever, fugoso,
neste caso é bem empregue, com O e com U. Ele tem fugido. Ele é um belíssimo corredor, isso já deu para perceber. Mas tem se calhar que ser mais contido. Aliás, como o próprio professor José Santos já disse, ele está em fase de aprendizagem, vai progressivamente percebendo também aquilo que faz ou aquilo que deve ou não fazer, mas o que também não é menos verdade é que depois de perder tanto tempo, logo no primeiro dia, como se recordam, ele era um dos intervenientes da fuga que durante mais tempo liderou a etapa, chegada à Bragança. Depois, logo nesse dia, perdeu mais de 5 minutos e a partir daí, claro, também com tantas outras iniciativas que não levam a lado nenhum, levam, claro, a ser o mais combativo, a estar em destaque, é verdade, mas em termos de resultados individuais e até coletivos, não tem sido por aí. Mas, claro, a sua presença a cada dia na dianteira da corrida diz também da sua grande qualidade. Só que este terreno não é o ideal para ele. E mais em ganho o perseguidor do fugitivo ou a impressão mínima? Serão dois na frente daqui a pouco? Mas também, mesmo para quem persegue, neste caso o Fabrício Ferrari, também não tem conseguido fechar facilmente o espaço. Não sei se não seria realmente uma melhor opção, também por parte do espanhol da Rádio Popular Boa Vista, aguardar pelo homem da Caixa Rural, neste caso Uruguai, que o persegue. Entretanto, outros elementos do grupo que estava em fuga, Vigano, também o corredor da EFAPEL, que é um dos gêmeos, neste caso o representante da EFAPEL é o Domingos Gonçalves. Será lançado já pelo pelotão. E como vem logo ali do lado direito a preocupação do corredor em alimentar-se. Ops. Mas parece que tudo voltou à normalidade. A posição do vento ali em determinado momento terá convidado as formações holandesas e belgas para acelerar a corrida. E a falar disso do vento, Marco, uma vez que estão junto ao mar, é natural com maior exposição ao efeito dele quando for mais forte ou mais fraco? Sim, desde que sopre de lado, neste caso em zonas menos protegidas, pode voltar a dar essa possibilidade e essa ideia também aos grandes voadores que são principalmente os naturais desses países que eu fiz referência, em prejuízo do terreno montanhoso onde eles passam pior. Olha, o Pedro Pauling teve um furo, vai agora tentando também chegar à frente ao pelotão, atrás de si o carro do diretor desportivo exatamente da equipa LA Antarte, com quem ia exatamente tentar falar agora Mário Rocha. Há aqui para já um separador central, vamos fazer um compasso de espera. Acontece, mesmo para as... neste terreno com o piso tão lisinho, tão irrepreensível, qualquer coisinha, qualquer pequena pedra, qualquer, sei lá, um pedaço de chapa, de ferro, qualquer coisa corta um pneu. Isso é incontornável.
Como também o pelotão vai agora a rolar bem nesta longa reta, o Pedro Paulinho está com algumas dificuldades para chegar ao mesmo. Agora sim, os dois na frente. Daí eu dizer que não teria sido nada mal o Alberto Galheco ter aguardado logo pelo Fabrício Ferrari. A 2 custa menos e a 2 rende mais. Ainda que continua a ser difícil, faltam 48 km, 1 minuto e meio. Ainda os dois intermédios também, ou mais dois intermédios. Uma aposta ainda mais difícil. Miquel e Lionel Coutinho, Miquel Isidoro, Marco, pela segunda vez também a mostrar-se em situações de fuga. O Miquel também é recorrente nestas iniciativas. Diz Pedro. Pedro Paulinho está quase a chegar ao pelotão depois do furo. Mário Rocha, boa tarde. Está quase impossibilitada a hipótese do Lionel poder chegar em fuga nesta etapa. Qual foi a razão de tentar entrar na discussão desta etapa? Boa tarde. A primeira razão foi marcar a presença na fuga e com a presença do Lionel libertar um pouco a responsabilidade de ter que assumir as despesas da etapa, né? Depois, se pudesse ainda tirar alguns pontos a um possível adversário do Bruno, seria ótimo. E acima de tudo marcar a presença na fuga. Estou a ver o seu lugar ao lado vazio. Vai algum convidado especial nos últimos quilómetros da etapa? Sim, é verdade. O Rui Costa hoje vai nos honrar com a sua presença. Agora belíssimas visitas à volta, Marco, e não sei se já estamos habituados a falar destes nomes e a dizer visitas à volta, mas é sempre uma boa notícia. Sim, é verdade que não por dentro, não participando, não sabemos quando isso vai mas acontecer. Significa tanto, tão bom realmente aquilo que o facto de hoje termos os nossos melhores valores sistematicamente na pantalha internacional, não é? Sim, mas é bom lembrar que o Rui Costa nunca fez uma volta a Portugal. É por isso que eu estava a dizer que era tão bom. Também ele vai querer um dia fazê-lo. Aliás, estava a dizer disso há pouco ali ao telefone. Para variar, então tínhamos o Rui Costa na volta. O André Cardoso já participou em mais de uma edição da Volta a Portugal, mas em relação ao Rui, isso nunca aconteceu, porque, como se recordam, ele cedo foi para a Espanha e, portanto, não chegou a participar. Só no futuro. Olha, é verdade. Dois corredores da mesma equipa logo ali em ataque. Neste caso da Quota Loto. Está a dar-lhes ideias este ambiente, como o Marco sublinhava há pouco. É o terreno deles. É uma nuance também em relação ao enredo que tem sido habitual nas etapas. É uma situação interessante também que esta região proporciona. Coisa anima? Sim, senhor. Vamos ver o que se passa nestes próximos 46 km, mas estas são ideias inspiradoras. Vamos segui-las na RTP1, a seguir o intervalo. Até já. Tem 9 km e 400 metros, Marco, e desta vez não há poupanças para o final da etapa, muitos ataques aqui à beira-mar, uma inspiração nova também naquilo que tem sido uma tónica mais recorrente, mais regular, mais rotineira nas outras etapas. Sim, mas é bom lembrar que os protagonistas estão a ser outros, João Pedro. Quando nós chegarmos à segunda passagem aqui pela cidade de Viana e tivermos a ascensão ao Monte Santa Luzia, onde nos encontramos, aí as coisas mudam e tudo será diferente. Estes são os protagonistas que parte deles estavam na fuga, os outros que se mexem lá atrás são principalmente estes corredores que, aproveitando este tipo de terreno que é tão pouco visto na Volta a Portugal, diremos mesmo que é um caso raro na edição deste ano e noutras que têm acontecido nos últimos anos, normalmente e maioritariamente no norte do país,
portanto, esta fase está a ser aproveitada, muito bem aproveitada, diria eu, por parte de quem rola, como é o caso destes dois alemães, que entretanto já alcançaram o Miquel Isidore e o Lionel Coutinho. Na boleia segue o Henrique Casemiro e estes mais dois portugueses agora têm que fazer o mesmo, porque já perceberam que são duas boas locomotivas que ali estão e que os vão levar à dianteira da corrida com alguma facilidade. Escolher um bom motor, havendo disponibilidade, não é? Havendo disponibilidade, também é preciso disponibilidade física para seguir naquele regime, não é? E isso está a ser aproveitado também pelas outras equipas. Mas o que está a ser aproveitado, Marco, e bem, da forma como isto vai animado, olhe só ali para o cronómetro, ou para a distância em tempo entre a frente da corrida e o pelotão, no canto superior direito do televisor. Minuto e 11. Sim, é muito... A coisa está explosiva. Muito pressa, muito pressa. Eu chamar a atenção também para o que pode acontecer quando algum dos corredores da geral individual não facilitem, porque lá está ali o descontentamento manifestado pelo homem da Caixa Rural. Camisola amarela muito bem colocado, sempre rapidamente a assumir o comando também das operações. Ele, neste caso, escudado pelos seus companheiros de equipa. 2, 3, 4 corredores sempre à sua volta. 40 km de etapa pela frente. Mais um corredor intermédio que está a ser alcançado também. Caso o homem da equipa Turreik, equipa holandesa. Diferenças de tempo escassas, atendendo a que estamos a 40 km da meta, mas as bandeiras também mostram ali às vezes o vento para ajudar a explicar isso mesmo. Ui, que má opção, a rotunda pelo outro lado. Mais uns metrinhos. Mas vai soar a quilómetro, a velocidade que isto vai, Marco. Muito parece, é verdade. Está o seu santuário de Santa Lucia aqui de baixo. É uma primeira abordagem, Pedro, que é para os corredores se motivarem para o que os espera a seguir. Se calhar muitos deles nem sabem que é ali que a etapa acaba. Alberto Gadeca e Fabrício Ferrari na frente da corrida, os dois melhores de um grupo de 11, ou pelo menos os dois mais insistentes de um grupo de 11 que desde o quilómetro 11, curiosamente, atacou a frente. E cá está a imagem que o Pedro falava, trazida pelo helicóptero RTP com o Jorge Humberto e o Daniel Dias. E este fresquinho que eu falava ali há pouco, que estava a tomar conta, é basicamente uma nuvem, não é? Está a tomar conta aqui do cenário. E aqui a entrada do Castelo, deixe-me agradecê-lo também. Ali é um grupo de vienenses que tem um sofá na rua e uma tarja gigante. Vemos a volta pela RTP, mas trouxeram o sofá para a rua, para a berma da estrada. Olha. Não deixa de ser curioso. Pronto, também fazem o exercício ao mesmo tempo. Um grande abraço para todos aqueles que fazem da volta um espetáculo para muitos. Aí desse lado. Esta grande família que gosta, por um motivo ou por outro, de acompanhar nestas tardes de verão o ciclismo. E agora neste circuito o que vão fazer, inclusive, vão passar também pela terra natal do César Fonte, Vila Franca. Bom, que multidão, imagem belíssima esta, Marco. Sim, lindíssimo. E ali sim ao fundo está o local onde nos encontramos. Já houve aqui uma chegada
por ciclismo, muitas vezes, sim, não é? Nesta avenida. E já houve aqui um valente susto numa etapa da volta, na última curva, na queda. Penso que foi com um corredor francês. Mas já isso noutro local, Pedro, aí um bocadinho mais ao lado. Aqui... Sim, foi onde passámos agora, com o pelotão. Lembro-me de ver aqui uma vitória do Orlando Rodrigues, já é impressão minha. Não lembro. Não tenho bem a certeza. Em 1998, no Grande Prémio JN. Obrigado, Miguel Barroso. Se a minha cabeça fosse tão boa como a tua para guardar estas coisas. Olha, este navio tem uma história curiosa. Em primeiro lugar é um museu, mas começou por ser um hospital. O Gilianos era basicamente o apoio à frota portuguesa de bacalhoeiros. Portanto, pela relevância que essa indústria sempre teve, a Fundação Gilianos, em 1998, resgatou da sucata por cerca de 250 mil euros e transformou no museu, que pode ser visitado aqui em Viana do Castelo. Opa! Virou. E reforço essa nota que vocês já deixaram, aliás a imagem já o mostraram, mas aqui da estrada também é realmente elucidativo. Fantástica moldura humana aqui no coração de Viana do Castelo. Está muito bonita a cidade, não só está enfeitada, está preparada para as festas de Nossa Senhora da Agonia, como também tem realmente centenas e centenas de pessoas. Pouca mais do que aconteceu ontem em Mondim de Basto. E ainda ontem eu falava com o Filipe Cardoso ali na zona de meta a propósito disso. O Filipe Cardoso dizia-me que sentia ali a volta como mais de lado nenhum, que era o momento alto da volta. Sim, era aquela piada, passagem de Mondim de Basto. Olha, e também está difícil a vida, não propriamente de agonia, mas está difícil a vida para quem tenta esta iniciativa. Parte dos corredores, inclusive, já abdicou dela. O pelotão está logo ali atrás e apenas o Lionel Coutinho, das formações portuguesas, neste caso da LA Antártica, se mantém junto dos 3 corredores, 2 da formação alemã, outro da formação holandesa, que estão na perseguição ainda aos 2 mais adiantados, Alberto Galego e Fabrício Ferrari. Mas como o pelotão persegue e com os 2 na frente, Galego e Ferrari, é verdade que o nome inspira velocidade, Marco, mas por mais velocidade que a frente tenha com o Ferrari, o pelotão está com uma locomoção extrema também. Tudo isto se passa em apenas 1 minuto e 13 de distância, o que em corrida a 37 km é realmente muito pouco para uma fuga. É muito pouco, ainda há uma distância tão grande, este circuito que tem que percorrer agora até regressarem aqui a Viana do Castelo e, portanto, tudo indica que será um final também, como se perspectiva, em que grande parte do pelotão, ou mesmo a sua totalidade, se vai apresentar no início da subida final. A propósito de imagens bonitas, Marco. Pois, esta vai fazer parte, certamente. Já estou a tomar nota. 16 horas, 31 minutos. E é sem dúvida uma das mais bonitas imagens, muito bonitas imagens que temos mostrado nesta volta. Inspirada ali pelo Daniel Dias e pelo Jorge Humberto. Vai deixar qualquer um bem disposto, de facto. Hoje é uma jornada de muito público, para o público e para as imagens televisivas é realmente muito bonito. Para os corredores isto deve ser também compensador, muito compensador. Apesar de ser dia de semana, como sabe, agosto é também o grande mês das férias
em Portugal e, portanto, há muita gente aqui, muitos imigrantes que também regressaram ao nosso país e que começam a fazer-se sentir a sua presença. Eu creio que isso vai acontecer a partir de agora e cada vez mais até ao final desta volta a Portugal. Então está logo ali. São diferenças muito pequeninas, como vêem, meio minuto apenas para os perseguidores, 20 segundos atrás está o pelotão, tudo à vista em grande parte dos momentos da corrida, e isso vai marcar também, tudo indica que falta percorrer, talvez até alguma fase de acalmia, agora é uma forte possibilidade que assim seja, atendendo à distância que tão pequenina já, mais o corredor a ser alcançado. O que é que de repente faz disto assim uma tormenta e depois uma calmaria a seguir? Não, principalmente porque, sabendo que a situação está controlada e porque as características do percurso já são distintas, eles começam a ir mais para o interior, em relação àquilo que há pouco víamos, pode ser uma fase de transição e também com alguma calma. Vamos fazer intervalo, até já. E confiança de que o pelotão daqui a pouco, Marcos, que continua de facto num regime muito elevado, acaba com a fuga cedo demais. Isso existe? Acabar com a fuga cedo demais? Existe porque normalmente nos usamos esse termo quando a distância é, como acontece agora, ainda considerável. Isso normalmente pode dar também a possibilidade de outras iniciativas que venham lá de trás do pelotão. E nem sempre essa é uma situação fácil de gerir por parte de quem comanda. Neste caso, e porque até têm sido outros os protagonistas na dianteira do pelotão que não exatamente isso sempre e só, como acontece em grande parte das etapas até agora, ou aconteceu, a equipa do Camisola Amarelo, houve ali outras intervenções também, podem levar a que haja, quem sabe, aqui um descontrole da situação. No entanto, este quarteto com representantes aqui de 3 equipas, porque 2 deles são repetentes da equipa Quataloto, está um representante também da equipa de Reich e ainda o Lionel Coutinho de Elia Antarte, estão em perseguição dos 2 mais adiantados, Fabrício Ferrari da Caixa Rural e também, recordo, Alberto Galego da Rádio Popular Boa Vista. Mas o pelotão tem sido comandado por diversos corredores, inclusive é por um elemento da Caixa Rural, como eu há pouco fazia referência, persegue exatamente na tentativa de fechar o espaço para estes que estão aqui intermédios. Só que tendo essa iniciativa, eu creio que ele também já mudou de ideias, porque essa iniciativa pode levar a que a própria fuga do seu companheiro de equipa também ela seja, neste caso, fique liquidada também por essa proximidade do pelotão em relação à dianteira. As jogadas estratégicas aqui neste xadrez do ciclismo não são, há umas que são mais audazes e outras menos, mas sempre existem. E já agora, Marco, aproveitava aqui para... Pedro, deixa-me eu aproveitar a falar para com o convidado ilustre da RTP. Ele já está aqui no carro do Mário Rocha. Rui Costa, boa tarde, bem-vindo à volta também aqui à RTP. Não podia deixar, quando surge a oportunidade, de estar aqui por dentro de uma prova que nunca participou, não é? É mais, é assim, aos outros anos muitas das vezes não é possível, devido ao meu calendário, às minhas provas, mas pronto, este ano surgiu a oportunidade, agarrei a oportunidade, é a primeira vez que eu venho acompanhar a volta a Portugal dentro de um carro, acho que é sempre uma coisa diferente e pronto, eu acho que estou a gostar. Vamos lá ver agora a parte final, de cara à subida final e esperar que corra tudo bem. Dentro das possibilidades que tem visto pela RTP esta prova, o que é que lhe tem parecido? O W52, Gustavo Veloso muito forte? Sim, sem dúvida que a W52 tem demonstrado que está muito forte. O Gustavo, até o dia de hoje, tem demonstrado que apesar de ser líder, a regularidade dele é muito boa. Mas pronto, eu acho que a Serra da Estrela é a prova decisiva desta volta a Portugal e eu acho que há muitos corredores que têm uma palavra a dizer. Para terminar, quem é que aposta para a etapa de hoje em Santa Luzia? Não sei, bom, eu acho que há corredores muito fortes. A última vinda aqui a Santa Luzia foi o Rui Sousa. Quem sabe? Muito Vamos lá bem. ver. Obrigado, Rui, bem-vindo à volta. Obrigado. Rui Costa está no carro de Mário Rocha, o diretor desportivo da Elia Antarte. Bom, Pedro, um apontamento de reportagem. Vila Franca do Lima ali a fazer um festival, Marco, à passagem do pelotão. E a explicação é fácil. É a terra de gente do ciclismo e que vive tão forte,
que alguns deles ainda ontem os vi na Senhora da Graça. César Fonte, o Imperador, muitas. Estás a ver agora, não é? É impressionante a forma como César Fonte tem aqui uma claque de todos os lados, com balões, tarjas, um ecrã, aliás, uma tarja gigante que diz César Fonte, o Imperador. Pois é assim que ele é conhecido também, e quanto dos seus belíssimos resultados que tem conseguido, como é evidente. Pois é, e gostar do ciclismo também. Ui! Muito bem. E muito obrigado também na parte que nos toca, não é, João Pedro? Conseguiram calar-me. Obrigado. Bom reboque do César Fonte. Muito obrigado. Do pelotão deve estar saneta. Obrigado, Vila Franca. Onde, curiosamente, numa outra Vila Franca, ao lado de outro rio, vamos assistir à última etapa da volta. É verdade, é o regresso Vila Franca de China, no Ribatejo, claro. Vai fazer a última ligação desta volta a Portugal também uns quantos anos depois da última vez. Pois olha, agarrem-se bem, diz o Alberto Galego para o Fabrício Ferrari, porque vêm aí reforços e de que maneira. Olha, meus caros, no que nos diz respeito, muito obrigado pelas horas e pelo esforço que deve ter custado para fazer aquilo. Os homens das varandas estão que nem meteoros hoje. Há muita gente leves como alumínio. que quer fazer diferença neste terreno, ainda por cima tendo a informação que os vizinhos alemães e os vizinhos holandeses estão lá na dianteira. Claro que é preciso também ter representação, e é isso que eles estão a tentar fazer no tal terreno que lhes é particularmente favorável e tão pouco visto, e que eles aproveitam ao máximo neste dia, nesta etapa da Volta a Portugal. Então, da volta partiram 114 corredores para este desafio, ver quem chega primeiro ao Val de Santa Luzia, em Viana do Castelo. Esta etapa começou em Braga. Pois bem, esta foi a última vez que aqui chegámos, Marco. Este local terá sido mesmo a primeira vez que isso aconteceu, e foi uma surpresa também até para os corredores. Johnny Brandão liderava na altura, Daniel Petrov vinha com ele, e são os dois corredores arrastados para fora. Um momento inacreditável. Sim. Um desvio para os carros que depois resulta nisto, tiram os dois da frente, e quem ganha é um regional deste sítio. É o Rui Sousa que vinha a seguir. Na altura, Johnny Brandão fazia parte de uma fuga, como certamente se recordam. Era companheiro de equipa também do Rui Sousa, e acaba por ser o Rui a ganhar, porque o Johnny Brandão é arrastado para fora da estrada, com aquela saída na trajetória do Daniel Petrov e do próprio Johnny Brandão, que em vez de seguirem pelo caminho correto, iam para o desvio dos carros. Momentos com memória da volta, esta ainda recente. Prevemos aqui, ainda dramática, é de facto, para o Johnny. E ali enredado, Petrov também. Sim. E Rui Sousa, obviamente, ficando na frente, tinha mais era que tentar ser primeiro, e foi uma euforia daquelas, um homem da casa a ganhar a etapa, e este drama, porque o é em termos competitivos, de nenhum deles conseguir corrigir na tensão, porque o corpo vai para o outro Johnny lado, não é? que empurra o Daniel, e acabam por cair os dois. É um ombro a ombro que não tem nada de guerra. É mais ou menos como vimos na descida da Volta à França, ainda no outro dia, não é? Do Barguil, que dava um encosto de ombro, claro, no Geraint Thomas. Eles queriam virar para o lado de cá, não é? Mas era impossível, o corpo já está mandado para o lado de lá. E no outro caso foi ainda mais grave. Foi uma falha, neste caso, na escolha do percurso, não era correto. O Lionel Coutinho a colaborar também na dianteira. Já agora, porque falámos há pouco de Rui Costa e olhámos à memória da volta, recordo, a RTP Memória está a repor
boas memórias do ciclismo, e hoje o Rui Costa, que temos na volta, vai estar em nome do país numa reportagem que vamos ver também de madrugada, revendo então um momento apetitoso para o ciclismo português, único mesmo, logo à noite na RTP Memória. Onde ontem, já a altas horas da noite, tive a oportunidade de ver exatamente uma reportagem muito interessante com o Chico Gomes, agora o tal diretor da organização. Na altura tinha vencido a volta, com o nosso colega Miguel Pratos a entrevistá-lo, e também o Francisco Figueiredo já a falar dos reforços para a época que vinha a seguir. Francisco Figueiredo a falar de reforços. Ele está aqui ao meu lado, Pedro, a assistirem de fora aqui à emissão connosco, o que agora está a viver em Viana. Minuto e 36, vá lá. A coisa já esteve pior, já esteve mais azeda, ainda assim. Eu creio que estabilizou, João. O facto de aqueles dois corredores que entretanto saíram do pelotão também não mexeu rigorosamente nada neste caso com o que estava organizado por eles. A equipa W52 não se preocupa, claro. A volta não para, nós também não. Nós fazemos intervalos. Até já. Não perdoam nesse aspecto. Pode ser penalizado por isso. O próprio, estamos aqui a falar de gente que ainda por cima é da terra. O César Fonte é um candidato também a tentar a vitória, mas há mais corredores, claro. Aliás, como vimos aqui na última vitória, precisamente neste terreno, o regional Rui Sousa foi o vencedor. Pois foi, e perante até no final da etapa algo complicado, houve ali uma série de situações, como se recordam, enfim, quem acompanha o ciclismo e a volta a Portugal em particular guarda isso sempre. Foi um final algo conturbado, porque na altura o Johnny Brandão era companheiro de equipa, era da mesma equipa que o Rui Sousa neste caso, e houve ali também algum mal-estar, inclusive pelo facto de ter havido alguma movimentação cá atrás no pelotão, e que terá ditado também a aproximação do mesmo, ou pelo menos da frente desse mesmo pelotão. Curiosamente, a discussão seria entre o Johnny Brandão e o Daniil Petrov, o búlgaro, que também já por mais de uma vez esteve em Portugal e que inclusive correu em equipas portuguesas, mas acaba por ser aquela saída de trajetória, a escolha da trajetória errada, que ditou o resultado para os dois. Nada interessante, foram os dois ao chão. E claro, o Rui, que vinha a seguir, não tem culpa nenhuma disso, e acaba por ser o vencedor, até para ele também algo inesperado, na sua terra natal, na sua capital de uma oportunidade que é bem-vinda, não é? Sim. Para ele tem claro, tem um peso, teve um peso ainda maior, se calhar tão ou mais que ganhar no Alto da Torre, como ele já fez, ainda o ano passado voltou a fazer. E ver o Ale assim ao lado do pelotão. É uma motivação extra também para os corredores. Os homens da terra, não é? O Rui Sousa, vencedor então em 2013. Sandro Pinto e o César Fonte. Ali estão logo os dois de uma vez só. São os regionais da etapa. Mas caramba, aquela recepção ali em Vila Franca não é para todos, porque é recorrente os corredores passarem pelas suas terras, às vezes, bom, isso desde outros tempos, até já vi quem se adiantasse ao pelotão para ir cumprimentar a família e fizesse ali uma pequena pausa. Por acaso, isso foi algo que também reparámos, é que o César nem sequer se manifestou muito, ou seja, podia eventualmente ter ido lá para a dianteira do pelotão, mas ele está certamente com outras intenções, é mesmo para o final da etapa, está concentrado em no final da etapa, exatamente. Olha, fazer justiça ao motivo por que todos o admiram, e de facto ele é um belíssimo corredor. O que está por cumprir desta etapa, precisamente o mais emocionante,
esta jornada 6 da volta, quinta etapa em linha. Agora, teve realmente momentos únicos esta tirada até agora, de diferença em relação ao comportamento mais estático numa etapa, e vindo da montanha, vindo precisamente da Senhora da Graça, Marco, com a intenção de poupar esforços, não está ali presente em nada, não é? Está ali a clássica vontade de desempenho de alto nível nesta etapa. Ui, que bela imagem, Jorge, mais uma vez. No entanto, esta diferença que volta a aproximar-se dos 2 minutos começa também a dar alguma expectativa maior para o final da etapa, porque eventualmente aquele grupo da dianteira pode aspirar a chegar. É verdade que à frente, eles estão à frente de 2 corredores que também se mexem bem e que tentam juntar-se na dianteira, o que pode provocar aqui um grupo que depois será muito difícil ao pelotão fechar. Vemos o camisola vermelha Filipe Cardoso também a surgir ali de novo, em funções de, claro, dentro da equipa FAPEL, na proteção tanto a Johnny Brandão quanto a Alejandro Marque. Eles estão os dois na discussão e estão os dois nos primeiros lugares da geral. Tanto melhor para a W52, Marco, que apareçam estas formações aqui na dianteira, ou é uma questão? Sim, tudo que venha de poupança de esforços perante eles têm sido dominadores, apesar de o grosso da coluna ser sistematicamente sujeito ao trabalho ali na frente do pelotão, não é? É verdade, mas quando, e principalmente nestes finais de etapa, quando nós vemos os corredores de outras equipas surgirem ali, significa que estão também eles com vontade de entrar na discussão da vitória da etapa. Neste caso, quando Tavira, a Rádio Popular Boa Vista, a própria FAPEL surge na dianteira, claro que os corredores da W52, que nem estão tão preocupados assim com a frente da corrida, onde é verdade que a partir de agora o melhor colocado é o Henrique Casemiro, mas mesmo assim é uma distância também ainda considerável da frente, um espaço que permite, são 5 minutos e 8, que permite a Gustavo Veloso, e neste caso ao diretor da equipa, agora ao Nuno Ribeiro, permite uma maior tranquilidade. E como se costuma dizer nestas situações, a preocupação maior é de quem está atrás, porque atrás, neste caso do camisola amarela, porque são esses os primeiros. Quer dizer, atrás do camisola amarela, mas não logo atrás. Não, porque esse é colega de equipa. Os outros, quando eu explico porque é que estou a fazer esta brincadeira, porque estamos a falar de uma equipa que, além de ter primeiro e segundo, tem o primeiro da classificação geral, que é a segunda a 3 segundos logo no prólogo. Que é o mesmo que pode ser segundo classificado numa etapa ao sprint em Fafa, não é? Que é o mesmo que pode ser terceiro classificado na etapa da Senhora da Graça e que tem atrás de si na classificação geral. É um dos homens que trabalha em exclusivo para si e que foi o primeiro da equipa a ganhar uma etapa, não é? E que está sempre ali também. E que é segundo e que está à frente de toda a concorrência. Deste o cenário. É um cenário, e como bónus ainda tem o António Carvalho em 7º lugar. Portanto, que aliás faz uma subida fantástica ontem também, a selecionar a concorrência. Marco, está aqui a passar-se algo também no pelotão. Agora sim a estrada alargou, penso que vai ser possível, mas durante muito tempo o carro de apoio da Willems Verans tentou passar para a frente. O comissário permitiu-lhe, mas depois ficou ali preso no pelotão. Os corredores nunca lhe permitiram essa passagem e agora o croata voltou a mandar o carro para trás. Mas foi uma situação complicada, de algum stress, porque até os próprios corredores também não facilitaram. É normal, Pedro. O comissário presidente, quando verifica que há a possibilidade do carro passar para a dianteira, e neste caso para chegar junto dos 2 corredores que estão intermédios, mas que se aproximam bastante ou que estão em posição intermédia e que tentam chegar à dianteira também, ficam ali na tentativa de passar o pelotão. Só que o pelotão está nesta luta. A estrada, sendo melhor, nem sempre é ideal. E mais do que isso, os corredores, como disseste, não facilitam, porque a tensão é grande, o espaço é todo aproveitado. Eles, a última coisa com que se preocupam é com o carro que quer passar por eles e ainda por cima, para a maioria dos outros, é um carro que só lhes está a complicar a vida e que vai ajudar os adversários que estão lá mais adiantados.
cá estão eles a chegar-se já, a andarem muito bem. Há pouco tínhamos 16 segundos de diferença, ela está a encurtar, claro, eles já estão atrás dos carros que seguem os homens da dianteira e vão entrar rapidamente. Marco, quando é que se aprende a conduzir num pelotão? É porque conduzir num pelotão não é assim uma coisa para todos. Não, aliás, às vezes quando há assim menos jeitosos também se nota logo a diferença, mas... Não. E há alguns que são um bocadinho perigosos, há alguns diretores esportivos e condutores de automóveis dentro do pelotão que são também conhecidos por isso. Como os corredores, olha, como o Filipe Cardoso a descer. Alguns são um bocadinho, arriscam demais e por vezes também desrespeitam demais. Mas enfim, normalmente corre bem e até são excelentes condutores. É aquela história que se ouve também falar noutras modalidades, que por vezes o fair play é uma treta, não é? Em determinados momentos, sim. Como vemos novas cores, nomeadamente, e de novo o Tavira. Não estou a ver a razão deste posicionamento, será para travar, neste caso, o pelotão. O mesmo acontece com a Rádio Popular Boa Vista, porque tem dois corredores, cada uma dessas equipas tem corredores lá na dianteira. E na dianteira já está toda a gente junta, reforço de peso com a entrada dos dois homens da Williams. Indicação a 11 km, 1 minuto e 51. Mas se quiserem anular esta fuga, o pelotão tem que se mexer. Não parece que isso venha a acontecer. Cá está de novo o diretor desportivo da Williams. Aqui vem a nossa nota. Do outro lado está o carro do presidente do Colégio de Comissários e está aqui uma valente discussão entre os dois, porque o diretor desportivo da equipa quer a todo custo passar para a frente e o comissário não lhe permite. Nova tentativa. Mas muita atenção já nesta fase. Aqui, principalmente pelo aproximar da entrada de novo em Viana do Castelo e também depois para a colocação em relação à subida final, as equipas, principalmente as equipas portuguesas, mas também, e não só, outras formações a surgirem ali na tentativa de colocarem os seus corredores, neste caso os respectivos líderes, nas melhores condições. Isto por vezes, não quase sempre no ciclismo, o Marco, eu penso que é essa a ideia que os corredores facilitam encostando-se para a faixa direita da estrada, ou seja, abrindo mais o lado esquerdo exatamente para passarem motas e carros. Estranhamente aqui não está a acontecer esse facto, as motas estão a passar, lá estão, também são mais pequenas, mas o carro de Willems Verand está com grandes dificuldades, não consegue mesmo passar, apesar do comissário lhe ter permitido esse facto. Mas eu creio que daqui a pouco vai mesmo impedir que isso aconteça, Pedro, porque estão a 10 km da meta, se retirarmos ali os últimos mais de 3 km que são de subida e onde ele já não vai conseguir entrar, dificilmente isso vai acontecer. Ou teria que haver ali uma situação muito favorável, ao então eles não conseguem. Ele está a colocar em perigo até os próprios corredores. O Thierry Manel estava a chamar a atenção desse facto. Agora não dá para a esquerda, vai pela direita. Sim, ele está compreende, está desesperado a tentar chegar aos homens que estão lá na frente para os apoiar, mas também recordo que já fechou o abastecimento líquido e, portanto, é mais por uma questão de querer dar indicações aos corredores que propriamente por apoio, porque agora já fechou o abastecimento. Minuto e 30, 10 km pela frente. E esta imagem do pelotão, Marco? É, agora com LA Antarte na dianteira. Qual será a jogada de LA hoje? Bom, o Amaro Antunes, ainda hoje de manhã, creio que foi ao Pedro Martins, que dizia que não lhe era nada favorável a chegada, atendendo que ele é um corredor muito leve. É o quarto geral a 45 mas segundos é quarto de Gustavo classificado, Veloso. exatamente. Portanto, é uma chegada
perigosa para qualquer deles. Eles que, tendo o Lionel Coutinho na dianteira, se chegasse, o Lionel também teria algumas possibilidades de entrar na discussão, principalmente perante os corredores que aqui estão. O Alberto Galego é também ele, como sabe, um belíssimo trepador, mas se calhar também mais penalizado pelo facto do piso ser todo ele empedrado. Esta subida final é toda em piso empedrado e, portanto, não favorece tanto os corredores mais leves. O mesmo acontece em relação ao Mário Antunes. Ele que está na dianteira, está aqui logo atrás dos dois homens da W52 e também do Johnny Brandão. Ontem teve um belíssimo desempenho até o Alto da Senhora da Graça, mas é complicado para ele. Ele estará mais interessado em não perder tempo propriamente em ganhar. O Sérgio Sousa é também, se estiver bem, um corredor com condições para discutir a vitória na etapa. Fapel agora na liderança do pelotão, 1 minuto e 19, 9 km pela frente. Na frente temos Alberto Galego, o espanhol da Rádio Popular Boa Vista, Lionel Coutinho da LA, Fabrício Ferrari da Caixa Rural, Watermol de Raika, o Christopher Hatz, o Daniel Vestelmatelman, peço desculpa não ter conseguido pronunciar logo à primeira, tivesse dificuldade. E mais os dois elementos que entretanto entraram também. O Dimitri Kleis e o Christophe Fremont, os tais estavam em posição intermédia da Williams. Agora é a Fapel quem assume. Tem que, com pretensões a ganhar, dentro da própria Fapel também, para além de Johnny Brandão, o facto de Alejandro Marquez também precisar de aproximar, ou pelo menos tentar aproximar mais do seu amigo Gustavo Veloso, e também, quem sabe, tentar fazer diferença para quem está à sua frente, neste caso é exatamente o Amar Antunes. Tudo isso está em jogo aqui, numa subida que, como dissemos, até nem é muito difícil. Tem a percentagem de inclinação em baixinha, tem a maioria da subida deve ser feita e vai ser feita maioritariamente em pedaleira grande. Dá para andar bastante depressa naquela subida. No entanto, penaliza pelo facto pelo piso, principalmente pelo piso nos últimos 3 km. 8 km, 1 minuto. 7 km, 1 minuto, assim é que está certo. E a tal neblina de que eu falava há pouco, que se vai instalando e vai tomando conta aqui do Alto de Santa Luzia, Marco. Vai ser um Dom Sebastião a ganhar a etapa. Esta maresia tão característica, aqui com a diminuição do vento a deixar instalar aqui no alto uma nuvem. Está apenas uma pequena brisa aqui no Alto de Santa Luzia, onde nós já estamos há bastante tempo. O resto é aqui no Alto de Santa Luzia que comentamos e narramos esta etapa. Portanto o Mário Rocha terá dado indicação aos seus corredores para anularem a fuga, independentemente da presença de Lionel Coutinho. É porque provavelmente o próprio jovem corredor que está lá na dianteira não terá dado as melhores indicações. Aliás, lá o carro há pouco com ele, a comunicação entre o segundo e o primeiro carro, claro, e a percepção da forma como as coisas passam. RTP com emissão histórica em alta definição, nesta volta número 77. Estamos cada vez mais próximo do momento mais emocionante. A quinta etapa começou em Braga, vai terminar aqui no Alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo, cumprindo 169 km e mais 400 metros. Curiosamente, e às vezes as pessoas dizem, mas porquê é que é preciso falar dos metros? Curiosamente, estes 400 provavelmente vão definir o vencedor. Se calhar são os mais importantes de todos, últimos, não é? 400, os últimos 400 metros. Para já, Marco, a inspiração para estes homens, com 44 segundos no cronómetro, é do pelotão que vem vencedor? É provável, João Pedro. Aquilo que se percebam, aliás, já entretanto, inclusive a movimentações, claro. Porque na frente são dois corredores de cada equipa, neste caso, tanto da equipa holandesa, neste caso da equipa alemã, como da equipa belga, e agora é uma luta, se calhar até também, e maioritariamente entre eles, nesta fase e na aproximação, ou pelo menos ao início de subida. Depois não me parece que eles consigam chegar lá acima. Fremont ali a fechar o grupo, mas a iniciativa do seu companheiro não resultou. Aquela aceleração de há pouco no pelotão, agora é diferente a posição do pelotão. De contenção novamente.
carros dos diretores desportivos estavam na frente da corrida, já pararam. O que é que terá mudado? Olha, boa questão. É, não é? Obrigado, Marco. Quando há comunicações rádio, nós vamos dizer os marotos do diretor desportivo mandou parar. Neste caso não terá sido porque eles não têm comunicação rádio, é porque algum dos seus companheiros de equipa, ou entre eles, tomaram uma decisão contrária. Sim, às vezes os próprios diretores desportivos são surpreendidos pelas opções tomadas na corrida, não é? Claro. Aqui os corredores são entregues a si próprios e uma cabeça pensa de uma maneira, a outra já pensa de outra. E depois, se há dentro de uma equipa um líder ou alguém que normalmente assume a voz de comando, os outros corredores, ou o corredor que está, por exemplo, como era há pouco o caso da Elia Antártida, na dianteira, se alguém lhe diz lá atrás, não faças isso, ou não, vamos aguardar, isso normalmente significa, como vimos, uma alteração de estratégia. Desapareceram dali os corredores que estavam da equipa do Mário. A última imagem já era, regressaram ali os homens da EFAPEL. Sim, mas esses já são outros outra vez. Foi mudando a configuração de corrida, entretanto a frente ganhou 2 segundinhos desde a última vez que aquilo estava mais mexido. Na subida, Marco, aquela coisa do ganhar a rolar não é exatamente a mesma coisa. Olha, e o Lionel Coutinho é dos que primeiro dá sinais de não conseguir continuar. O que ajuda a explicar, Marco? Ora bem. Terá sido essa indicação que ele passou lá para trás, porque ele, inclusive, também estranhámos que ele tivesse passado com aqueles corredores. É jovem e muitas vezes não toma as decisões ideais. Estes corredores são muito fortes a rolar. O Lionel Coutinho passou 2 ou 3 vezes com eles àquela velocidade e agora está a pagar isso também. Há pouco, quarta hora de prova, 41 km por hora a média desta etapa. Muito boa. Claro, o terreno também é mais favorável, é verdade. Mantém-se estável a diferença entre os homens da frente e o pelotão? Mas homens da frente que vão esfrangalhar tudo. Daqui a pouco é um, aqui à frente um outro e ali mais 2. Está fácil para ninguém. Raymond a ficar também para trás. Começou a mexer, começou a apertar, a subir na fase terminal desta etapa. Já à beira da abordagem à subida final. Para já quem resiste é Alberto Galego, é o único representante agora das equipas portuguesas mais adiante. Tavira também insistir ali no pelotão, Marco? Também. Quase já não se pode chamar pelotão, ficaram todos, a grande maioria ficou para trás. E agora na primeira fase da subida, com o ritmo que a coisa vai, ainda vai diminuir mais. Aqui ainda é piso bom, quando entrar nos últimos 3 km aí sim, vai ficar ainda mais complicado. Viragem, um festival de público hoje nesta chegada à Viana, de resto ao longo de praticamente toda esta etapa, nesta região lindíssima de Portugal. E a W52 a assumir ali no pelotão. Já está o Lionel Coutinho aqui. Exato, já vai alcançá-lo. Muita gente. Início da subida propriamente dita, a partir desta fase ainda mais. Se já vinham subindo, a partir dali o piso empedrado vai dificultar. E agora 30 segundos de diferença, Marco. 3 km, não é propriamente a melhor das notícias para a fuga. E já agora, com o regime que vai o pelotão, vamos lá ver quem é que consegue fazer toda a subida junto do grupo de camisola amarela. E já agora, qual é o comportamento da formação do camisola amarela perante isso também? Corredores intermédios a serem alcançados. Mais uma vez o Hugo Sabida ficar para trás e uma tarja gigante a dizer força Alejandro Marque. Olha, e o Bruno Silva é quem comanda o pelotão, o líder da montanha, aqui em função de trabalho dentro da Elia Antártida. E aliás tem um plano para hoje. Tem um plano. Vamos ver qual é. Ferrari. Mas também tem alguém importante dentro do carro do diretor desportivo. Talvez seja motivação extra a presença do Rui Costa. Sim. O Rui é precisamente das pessoas no mundo que melhor lê as circunstâncias de corrida. É de facto... Chamado corredor inteligente, não é? É o elogio que basicamente todo o pelotão internacional faz. É na inteligência de facto que está o melhor músculo do Rui Costa.
Bom, e o estrago que este pelotão já teve, como o Pedro Martins bem dizia. Sérgio Sousa a atacar. Camisola azul. Camisola azul também já ficou. É, foi ele que acelerou, Pedro. Pois. Ainda com 21 segundinhos. Sandro Pinto é o primeiro a pagar-me. Olha, e não é boa notícia para um regional e para um corredor que com pretensões ao pódio, como ele próprio afirmou na apresentação da Volta a Portugal deste ano. Ainda Ferrari, Galego e um dos representantes da equipa. Gostei muito. Está toda a gente muito perto, ainda assim. Que é o Dmitry. Bem à vista, Marco, na frente do pelotão, camisola amarela, sempre. Seja sempre muito bem posicionado. Bom, Alberto Galego tenta desesperadamente deixar para trás os outros dois elementos. Estão Sérgio todos muito Sousa perto, faltam 2 já km. surge. Faltam 2 km. Ainda o camisola amarela atrás de um dos seus companheiros de equipa. Não sei se é o parecia o Délio. Sim, parecia o Délio. parece-me também. Sérgio Sousa alcançado. Atenção a um ataque. Não, era uma movimentação para a frente do pelotão. Johnny Brandão para já também. Muitas peças de papel ali. E o grupo é realmente, como o Pedro Martins dizia, já muito reduzido. Cada vez mais, cada vez mais. Não há dúvida que muitos já perderam o contacto até em Viana do Castelo, agora com o empedrado, e esta dificuldade final deixa o grupo reduzido a cerca de 20 unidades. Olha ali o forcing no ritmo do pelotão. Fim de fuga. Com o papel, sim, fim de fuga. Pelotão compacto, não é bem o caso Ferrari, fica ali com, sim, Galego também. com um problema grave no radiador. A 2 km. É uma transição de corrida muito forte. Fapel ainda no comando do grupo. É, com Johnny Brandão. Johnny Brandão com ideias, Marco? Ou apenas para defender a sua classificação no já? Ele que Para agora já tem as curvas decoradas. Pois, e não se vai enganar, não deve voltar para a saída dos carros desta seguramente. vez. Uma vintena de corredores por aí. Agora com o António Carvalho no De comando. novo, tal como ontem, na subida para a Senhora da Graça. Rui Sousa, bem colocado hoje. Délio ali mais do lado direito, da imagem. Camisola Rui amarela. Sousa bem à espreita, ali na roda do camisola amarela. E aqui, a fechar o grupo, está Rafael Silva. Os homens de papel do grupo. Entrada no último quilómetro. Tudo muito em aberto, lutando. Sim. Creio que é o Marcos Garcia. Ali a tentar isolar-se. É o o Marcos Lotano que Garcia, já tem sim. uma vitória de etapa. Quando lá parte. Com o Mateus. Mateus, obrigado Marco. Fica lá Peço partada desculpa. por outras Ai, mãe paragens. do já. céu. Célio Sousa a perder o contacto também. Oi, quem ataca? Corredor de uma formação estrangeira. Raica, será? Bom, mas é um belíssimo ataque. 4 horas, 8 minutos, 14 segundos de corrida. Tudo em aberto, estamos no quilómetro final praticamente desta etapa. E ali de já uma resposta Rui Sousa. do Rui Sousa, que acaba por levar com o seu esforço o grupo de camisola amarela. Délio Fernandes passa para a frente do pelotão. Ainda há ali um espaço para o corredor estrangeiro. Estamos na fase terminal da etapa. Délio Fernandes a trazer toda a gente, Marco, que pode. E não Sim. são muitos. Já está a 300 metros. Estão na viragem agora à direita. E José Gonçalves também está ali. José Gonçalves a tentar manter a roda de Délio Fernandes, que vai à procura de segunda vitória de etapa e parece que vai conseguir. José Gonçalves. José Gonçalves passa por Délio Fernandes. José Gonçalves já é à procura da vitória. Faz a curva por dentro, na melhor trajetória. Há um corte de tempo ali para o camisola amarela, não. José Gonçalves, mais uma curva, está quase. Délio não tem força para segurar, ou tem? Sim, José Gonçalves vitória, venceu. José Gonçalves. Délio segundo. Camisola amarela terceiro. Não reparo, Johnny Brandão, é o Johnny Brandão quarto, e há ali um Marco é espaço. quinto. Há um Sim. espaço. E Não sei eventualmente um se. segundinho, dois, sim. Não sei se chega a um segundo. Que grande vitória de José Gonçalves, segunda vitória portuguesa, é para a Caixa Rural. José Gonçalves a vencer, que grande etapa de José Gonçalves. Ou melhor, que grande volta de José Gonçalves, era o que eu queria dizer, com este final de etapa, pôr o coração a fazer de pulmão, basicamente.
Sim, muito bom na fase final. Que fazer aquilo ao Délio Fernandes não é toda a gente que consegue. Não, o Délio também tem que fechar o espaço E para o tinha jogador gasto que ataca. provavelmente um pouco lá mais atrás, mas o José Gonçalves ontem, hoje a vingar-se bem da pancada que levou ontem na classificação geral. Ele era terceiro, ao cabo da etapa de ontem da Senhora da Graça, agora é 16º da classificação geral, vai provavelmente recuperar alguma coisa. Vamos ver quem ficou ali. As viragens são decisivas aqui. Ele ganha a posição certa e tem o cuidado de manter sempre a melhor trajetória. Aliás, já lá atrás, na outra curva. Ganha fácil. Agora olhando, não é? E o Délio, a preocupação do Délio logo quando corta a meta, mais do que tudo, ver onde é que está o camisola amarela, se houve corte tempo ou não, e a conferir que o seu companheiro estava logo ali. Portanto, a preocupação muito focada na liderança da equipa. Marco, assim de cabeça, é o segundo, terceiro lugar do camisola amarela, em etapas de todos os géneros. Pois, e a somar mais 4 segundinhos de vantagem para toda a concorrência direta, apenas perde 2 segundos para o seu companheiro, que por sua vez é o segundo classificado, que em vez de ficar a 17 fica a 15, parece uma luta a 2, mais do que outra coisa. Mas não é assim. Uma grande vitória de José Gonçalves realmente nesta final da etapa. Que grande vitória. Sua primeira vitória. Délio Fernandes, o segundo classificado da geral, e o líder Gustavo Veloso logo a seguir, e Johnny Brandão, e aqui um pequenino espaço. Depois marca. Não sei se dá, em relação à marca, acho que não deve dar, não chega a um segundo sequer. E foi o homem que atacou, que é o primeiro camisola amarela quem ataca, João Pedro. Marco, quem é que... O Gaetan Bill. Eu creio que é Gaetan Bill quem tenta ganhar de novo e esteve perto disso acontecer. Quem é que viveu o inferno nesta subida? Quem é que viveu o céu? Parece de facto uma Sky esta W52, mas hoje José Gonçalves conseguiu contrariar, não é? Consegue contrariar, não parece que haja aqui ninguém particularmente penalizado hoje. O Sandro Pinto terá perdido alguns segundos mais, mas também já não é novidade, porque ele tem perdido quase todos os dias tempo. Agora o Rui Sousa chegava logo ali. Sagan da volta a Portugal, livrou-se dos segundos lugares, dos terceiros lugares. Sem dúvida, grande volta a Portugal está a fazer José Gonçalves. Ele que fica longe na geral, ou seja, ele que era terceiro à partida para a etapa de ontem, caiu para a 18ª posição. No entanto, hoje com esta vitória da etapa, a equipa fez um bom trabalho para me colocar e pronto, era a vitória que eu esperava. Estava na procura desde o primeiro dia e finalmente chegou. Tens aqui toda a gente de Roriz. Sim, tem aqui muita gente de Roriz. O meu primeiro treinador. Está ali, sim senhor, conheço bem. É pronto, estou super contente, ainda por cima uma etapa que acabava perto de casa. Olha, mas isto é uma demonstração que tu estás com muita força. José Gonçalves, primeira declaração, primeiro treinador, estava cheio de apetite. Vamos olhar para as classificações. Segunda vitória portuguesa na volta, José Gonçalves da formação Caixa Rural, a mais cotada que está na volta a Portugal em bicicleta, e depois o espanhol, quase português Délio Fernandes, da portuguesa W52, à frente de Gustavo Veloso, inverte as posições na geral para a classificação da etapa. Johnny Brandão está ali à porta, quarto lugar, não consegue recuperar tempo em relação ao Gustavo Veloso. Alejandro Marques, seu companheiro de equipa, é quinto de Gaetan Bill, volta a aparecer na volta, bom corredor. Bom, que belíssimo final de etapa que tivemos e deslumbrante já agora em termos de paisagem e competição. Esta etapa ninguém se poupou esforços entre Braga e Viana do Castelo. José Gonçalves consegue dar à Caixa Rural uma vitória de etapa que transforma em duas, portanto, o pecúlio desta formação, tal como o Vigan. Sim, acaba por ser uma etapa muito bonita nesta parte final, não só por este final dos últimos 3 km, mas até por todo o trabalho e pelas muitas acelerações que vimos no pelotão e neste dia em particular pelas equipas estrangeiras, o que se saúda também. Mas claro, depois no final da etapa, quando verificamos as diferenças e a luta entre os principais candidatos, onde continua o Rui Sousa, não há aqui nada de especial, e neste caso com
as diferenças a serem mínimas, será 1, 2 segundos, 4 segundos, 10 segundos entre corredores. Rui Sousa, no seu afã de estar na frente e quis, de facto, queria ter uma palavra a dizer nesta etapa, acaba por ser crucial, pergunto-lhe, Marco, na fase em que acaba por ser ele a conseguir fazer a junção ali àquele... Provavelmente terá contribuído para a não vitória do Gattenbill, porque é o Rui que fecha ali um espaço numa fase em que toda a gente ainda fica na dúvida, bom, vamos, não vamos... E é ele que fecha aquele espaço, é um bom indicador também. Está a correr em casa, essa motivação extra também, e ele que ganhou aqui há 2 anos, novamente a fazer uma belíssima subida. Agora a classificação de etapa já com corte de tempo ali de Johnny Brandão para marca para os outros. Portanto, o José Gonçalves, Délio Fernandes e Gustavo Veloso com o mesmo tempo, a 2 segundos o Johnny. O Alexandre Marque já a 3, portanto 1 segundo de diferença, com o mesmo registro então Gattenbill, Daniel Silva, César Fonte, Ricardo Vilar e Amaro Antunes, que na geral têm assim algum prejuízo de tempo. Claro, e o próprio Alejandro Marque perde mais 7 segundos para Gustavo Veloso. É de novo e sempre o mesmo. O líder da Volta a Portugal em bicicleta, agora 23 horas, 10 minutos, 21 segundos de corrida, 15 segundos de diferença. Délio Fernandes, seu companheiro de equipa. Johnny Brandão está a 41, continua terceiro. O quarto, Amaro Antunes, agora da geral com 52 segundos. Marque já o minuto e 2, portanto passa a barreira do minuto. Ricardo Vilela, idem. António Carvalho é 7º da geral. Hernani Broco, João Benta, Daniel Silva. Reparem, 1 minuto e 37 até ao 10º lugar. 7 portugueses, 3 espanhóis, os heróis desta etapa que vamos ouvir de imediato. Um deles chama-se Délio Fernandes. Pedro. É isso mesmo que o João Pedro, e ele estava aqui a explicar ao seu colega Samuel Caldeira este sprint final. Délio, tentou ainda chegar à vitória, foi mais forte o Zé Gonçalves? Sim, hoje foi o corredor mais forte. Eu e o Gustavo respostamos o ataque do Rui Sousa a 800 metros e como tínhamos boas sensações, decidi continuar para lançar o Gustavo e tentar apanhar alguns segundos de vantagem para a classificação geral. Guardei um bocadito para o sprint final, mas o Zé foi hoje o corredor mais forte. Há que dar os parabéns. Já estive cerca da vitória no Larouco, detrás minha, e o balanço da corrida de hoje é muito positiva para a equipa. A equipa trabalhou toda a etapa, foi muito difícil nos últimos quilómetros pelo ar, muito nervosismo, mas a equipa e os meus colegas estão a trabalhar muito bem, e aqui na aproximação à montanha era muito importante a colocação e estivemos muito bem. Assumimos parte da subida final com o António Carvalho, está a ser o nosso corredor de confiança nos últimos quilómetros da montanha e estamos muito contentes. Ainda falta dias como a Torre, que são muito difíceis, mais o crono, mas estamos um bocadinho mais cerca do objetivo final. Muito obrigado. A explicação de Délio Fernandes, a dizer então realmente que a equipa voltou a estar bem e a dizer que cada vez está mais perto do objetivo final, mas falta, claro, ainda a subida à Serra da Estrela. E tanto que falta ainda desta volta, além da subida à Serra da Estrela. Olha, chegou o carro vassoura e chegou cedo, o que não é nada mau, atendendo à forma como foi esta etapa. Meus caros, espero que tenham gostado de tudo o que ela mostrou, mas ainda não vai acabar. Em paisagem, em competitividade, naquela onde os heróis da volta, que a seguir são as figuras principais do programa, que os meus companheiros Marcos Chagas, Inês Gonçalves, Pedro Martins, Carlos Manuel Albuquerque vos vão dar, provam exatamente aquilo que é preciso para chegar a um ponto alto da volta como este. Lindíssimo, não é? Temos mais para mostrar. Até logo, até já.